Olá, seja bem-vindo à aula de número 8. Eu sou o Kleber, estou na cidade de João Pessoa, Paraíba. Bem-vindo ao Python versão 2.7. Eu sou o Kleber, ok? A nossa aula de hoje vai ser criando e manipulando arrays, ok? Lembrando a você que array é vetor, né? Então, vamos ver como é que desenvolvemos um vetor na nossa linguagem Python. Bom, basta botar o nome de uma variável e em seguida abrir e fechar os colchetes. E aí você preencher o array que você quer fazer, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui 5 elementos. Vai ser texto 1, né? Vai ser texto 1, texto 2, texto 3, 4 e 5, ok? Trabalhar só com 5 para ficar pequeno, porque a tela do Python é pequena também, ok? Aqui eu fiz um vetor, vou precisar de uma variável inteira aqui para trabalhar, e aqui vamos, em primeiro momento, imprimir todos, ok? Para a gente ver como é que vai ficar o nosso vetor, ok? Usando for, ok? Estudo de repetição, ó. Se você por acaso caiu nesta aula aqui, e não está entendendo o que, é que eu estou digitando nesse momento, a aula para trás fala sobre esta função chamada ranger, certo? Mas não fala sobre esta função chamada len, ok? A função len, vou explicar daqui a pouco. Deixa eu primeiro digitar o que é que eu preciso fazer, ok? Então veja só, a função len, L-E-N, ok? Ela tem por finalidade de trazer o tamanho, certo, de um array, ou o tamanho de uma variável, tamanho de uma cadeia de caracteres, ok? Ela é útil para isso. Então, se você escreve o nome de uma pessoa completo e quiser saber quanta letra tem ali, incluindo espaço em branco, o len resolve isso, ok? Então o len é para isso. Então o que vai acontecer aqui? O len vai ver o tamanho desse array, certo? O tamanho desse array. Então o que ele vai fazer? Um array ele vai contar quantos elementos tem no array. Então aquele exemplo, ele vai ver que tem 5, certo? Para nós é 5, mas para ele não é, ok? Então ele vai entender na hora que estiver executando. Então ele vai encontrar 5. Esses 5 aqui, ele vai passar para quem? Para esta função chamada ranger. A ranger vai receber esse número 5. E na aula anterior, ou foi uma aula para trás, já expliquei sobre ranger. Então ele vai pegar cada elemento do meu array e vai imprimir na tela. É isso que ele vai fazer. Então esse X aqui, ele passa a receber um número de acordo com a quantidade de elementos que tem o array. E ele vai colocar aqui o número, ele vai pegar a posição onde está esse primeiro aqui, ó, elemento, e vai imprimir na tela. Então vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu gravar esta aula número 8, ok? Aula número 8, escrita em Python, dizendo a você que o Python ele assume a sua própria extensão, e vou apertar F5 para ele executar para mim. Então, vamos ver aí. Bom, tá aí, né? Ele executou, mostrou os elementos da minha lista, do meu array, 5. Vamos voltar para lá, retornar e vamos continuar. Então aqui você já viu que ele imprimiu todo o meu array, ok? Então aqui eu vou fazer uma divisóriazinha. Eu gosto de fazer essa divisória para ficar melhor de entender o script, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprender agora como é que imprime o intervalo, né? Então eu vou dar um print aqui, vou dar um print e vou dizer imprimindo intervalo da lista, do array, que diga, do array, ok? Como é que eu faço para imprimir intervalo no array? Então eu digo print, quase que não sai mais essa palavra, print, ok? Eu digo vetor
abro e digo do intervalo 1 ao 4, ok? Imprima para mim na tela. Então a função dele vai ser justamente essa, né? De imprimir da versão 1 ao 4. Então ele vai imprimir o 2, o 3 e o 4, ok? Então ele vai imprimir o 2, o 3 e o 4. Vai imprimir esse intervalo aqui, ok? Ele não vai imprimir nem o primeiro e nem o quarto, ok? Ele vai imprimir 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Ctrl S e F5, ok? Tá aí, ó. Imprimindo o intervalo no array, ó. Imprimiu 2, 3 e 4. Então você já sabe como é que ele imprime intervalo de um array. Continuando a nossa aula, ok? Continuando a nossa aula, vamos ver agora como é que deve fazer uma pesquisa no meu array, ok? Como é que eu faço uma pesquisa no meu array? Deixa eu pegar aqui, botar para cá, né? Aqui eu tiro, pesquisando no array, ok? Como é que eu faço uma pesquisa no array? Bom, você desenvolve uma variável chamada index, declara como 0, ok? E em seguida você vai fazer a sua pesquisa. Então você bota aqui vetor, VT, né, que é o vetor lá em cima, ponto, index, ok? A variável que você criou aí, a indexação. Então, ó, aí você abre o parênteses e pega, vou pegar esse 2 aqui, vou pesquisar esse 2. Então ele vai dizer para mim, onde é que está esse 2. E aqui eu dou um print embaixo. Print, print 2, texto 2 está na posição, vamos ver qual a posição que ele vai estar. %D, você já assistiu essa aula, né? Eu creio que você já assistiu. %D é justamente marcadores, né? Então, %D, e aqui eu boto TXT, ok? Então vejamos, por que %? Na linguagem C, C++, já se fala sobre isso. Então quem estudou C, C++ não vai ter dificuldade para aprender isso aqui. Na Python, veja só, %D é que eu quero imprimir um conteúdo onde está justamente esse %D aqui, ó, ok? Se eu botar mais alguma coisa aqui, ó, Kleber, então ele não vai imprimir depois de Kleber, vai imprimir justamente onde está esse %D. Então chama-se marcador na linguagem Python. Vamos ver como é que isso está operando, ok? Vamos ver lá. Então, ó, foi o que ele disse aqui para mim. Texto 2 está na posição 1, ok? Na posição 1, ok? Foi o que ele disse. Texto 2 está na posição 1. Então isso aqui é a posição 1, ó, ok? E diz lá Kleber. Bom, então veja só. Aqui, então, como você já sabe que aqui é posição, então aqui vai ser o que? A posição 0, ok? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, ok? Então você já sabe que essas daí já são as posições dentro do Python. Vamos continuar, ok? Vamos continuar. Deixa eu só pegar aqui, apagar isso aqui. Eu costumo copiar para adiantar o conteúdo, ok? Então, ó, como é que eu faço para adicionar? Bom, para adicionar, você viu a aula anterior, né? Adicionando algo no array. Bom, a aula anterior você viu como é que trabalha tudo isso, né? Então, minha aula é sequencial. Toda minha aula é sequencial em qualquer linguagem, ok? Então, ó, eu digito vetor ponto para acessar o meu vetor. Aí eu boto o método append e digo adicione você. Pronto, você que está assistindo, você. Adicione você, ok? Adicione você. E em seguida eu vou precisar de uma variável, ok? Uma variável. E aqui eu digo for x in ranger, ok? E digo len
vetor, opa, vetor e fecho parênteses, ok, 2 pontos. Bom, esta aula, isso aqui é a mesma coisa lá de cima, né? Vou nem te explicar porque é a mesma coisa lá de cima. Vou dar um print, vetor. Eu vou ter copiado lá de cima, isso aí é mais em conta para mim, ok? Então aqui o que vai fazer? Ele vai adicionar algo na minha lista, aqui ele adiciona algo na minha lista e aqui ele vai imprimir, ok? Para você ver o que foi que ele fez, ok? Então vamos Ctrl S e F5, ok? Então tá lá, ó, aqui, ó, ok? Adicionando algo no array, ó. Então ele jogou aqui em você, ok? Jogou você. Continuando, ok? Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Já adicionei algo no meu array. E agora eu vou aprender a substituir algo no array. Ok? Como é que eu faço para substituir algo no array? É um elemento. Como é que eu faço para substituir um elemento? Substituir elemento no array. Ok? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro ponto. Eu digo vetor 0. Ok? Vetor 0. Receba. Vamos botar aqui nós, ok? Nós. Então ele vai pegar meu array na posição 0 e vai botar nós. E quem é a posição 0 lá em cima? É texto. Então quando ele colocar nós, esse texto vai sair, texto 1 sai, ok? Então vamos ver isso daqui a pouco. Então aprendi a fazer isso aí. E nesse momento aqui já vou também aprender a remover algo na minha lista, ok? Como é que eu faço para remover algo na minha lista? Bom, isso aqui já é uma repetição da aula anterior, né? Já é uma repetição da aula anterior. Então, removendo algo da lista, Vamos remover algo da lista. Então, como é que eu faço isso? Bom, para você remover algo da lista, você bota vetor, remove, e diz o que quer remover. Por exemplo, eu quero remover esse texto aqui, ó, 3. Esse terceiro aí, ó. Para ele, vou remover esse. Ok? Então vamos remover isso aí. Ok? Então em seguida eu mando ele imprimir. Então para imprimir eu pego isso aqui, ó, e jogo aqui. Ok? Então mandei executar. Ele já executou para mim. Deixa eu dar Enter. Ele deu uma falhazinha, ó, dizendo, ó, que foi negado, certo? A substituição de alguma coisa. Então vamos dar uma olhadinha o que aconteceu, ok? O que aconteceu aí. Bom, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Bom, voltando para cá, não foi nada. Eu analisei aqui o código, não foi nada, certo? Vou executar, ok? Executar. Ele está executando, ok? Eu vou fazer o seguinte, que está muito misturado aqui as informações, ó. Se eu for dar espaço entre cada método que eu estou fazendo, vai faltar espaço na tela para ver essas informações. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ocultar isso aqui tudinho, ó. Até aqui eu vou ocultar, ok? Para a gente entender o restante da nossa aula, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ocultar. Então para ocultar isso aqui tudinho, ó, o que é que eu devo fazer, ó? Deixa eu ver aqui para não interferir. Bom, eu boto três aspas duplas. E onde é que está você? Até aqui, até o append. Ok? Pronto. Então, veja só, se eu executar agora, só vai botar só a parte de baixo. Olha, só a parte de baixo. Ok, ó, vamos ver aqui, ó. F5. Ok?
Então ele botou só a parte de baixo, ó. Substituindo elemento no array, removendo algo da lista. Ok? Então ele removeu aquele texto 1, botou nós. Ok? E removeu aquele que tinha o número 4, o texto 4, tá vendo? Ó? Ele removeu. Beleza? Vamos continuar a nossa aula. Eu devo botar aqui na tela, né? Assim, removendo algo da lista. Eu vou botar aqui, ó, para saber que ele removeu esse abençoado aqui. Para ficar mais claro o algoritmo. Vamos continuar aqui? Vamos lá, continuar. Então deixa eu pegar aqui, ó. E apagar isso aqui. Ok? Então, vamos aprender agora a remover algo da lista. Vamos aprender agora removendo intervalo no array, ok? Vamos aprender agora a remover o intervalo no array. Então eu uso o método del, ok? Del vetor, ok? E aqui eu boto 1, 2.3, ok? Mas a gente vai ver, ele vai imprimir aqui primeiro para a gente ver como é que está a lista, ó. Ok? Então ele vai imprimir aqui, ó, remover, e aqui eu mando ele imprimir, ok? Imprimir, só isso. Ctrl S, F5, ok? Ctrl F, F5. Então, ó, antes tinha o que? Vamos ver aqui, ó. Então, ó, eu tinha nós, que é texto 1, 2, 3, o 4. Já tinha tirado antes, né? Tinha tirado aqui, ó, o 4, ok? E o 5. Aí eu fiz o intervalo, ó, de 1 a 3. Ou seja, de 1 a 3. Então quem foi que ele removeu? O texto 2 e o texto 3. Ok? Então ele removeu justamente esse intervalo na minha lista. Então veja como é fácil trabalhar nessa linguagem Python. Então a aula de hoje foi criando e manipulando arrays. Ok? É uma aula muito fácil, não é difícil. Deixa eu liberar tudo aqui, ó. Deixa eu liberar. Opa! Deixa eu liberar, gravar e imprimir. Vamos ver ele todo. Ok? Tá aí ele todo. Ok? Na tela. Todinho na tela aí, ó. Ok? Então tá aí toda a aula aí na tela. Então eu sou o Kleber, estou na cidade de João Pessoa, Paraíba. Esta é a 8ª aula em Python. Ok? E até a próxima aula. Tchau!